Moçada, vamos lá então, método para ir bem na redação. Bom, o que acontece? Quando alguém não vai muito bem na redação, é porque ela não consegue atingir a perfeição, principalmente, esse vai ser o foco do vídeo, da parte temática. Por isso que eu disse no início que não importa o estilo de redação que você está fazendo, toda redação vai ter um tema, tá? Então, seja ela de vestibular, seja ela do Enem, seja ela do Enseja, para você que vai fazer a certificação do ensino médio. Toda redação tem um tema e você precisa seguir. Pô, por que tudo isso é tão importante? Primeiro motivo, vou colocar aqui para você. O primeiro motivo é que se você foge do tema, você tira 0. Essa é a regra geral de toda e qualquer avaliação, tá? Fora da escola. Isso, inclusive, aqui vou deixar a crítica, porque na escola, muitas vezes a escola não deixa zerar a redação do aluno por isso. Mas no vestibular, no Enem, no Enseja, nos concursos, se você foge do tema, o que acontece? Se você foge do tema, você zera mesmo. Não se esqueça já de deixar aquela... aquela borrachada aí na inscrição do canal pra gente fazer esse canal crescer cada vez mais e mais, tá? Bom, vamos lá então. E outro detalhe importante que as pessoas acabam errando é tangenciando esse tema, ou seja, elas acham que escreveram o tema certo, quando na verdade elas não conseguiram atingir a perfeição do tema, ou seja, elas não conseguiram atingir totalmente o tema, elas não fogem, mas elas não acertam totalmente, ou seja, elas ficam no meio do caminho. Mas isso faz com que a nota caia drasticamente. Por quê? Nas tabelas de correção, quando a gente fala em corrigir a parte do aluno relacionada ao tema do texto, tá? Isso vale muita nota. Por que vale muita nota? Porque, na verdade, é um critério que tem poucas coisas para serem descontadas. Então, ou você acerta o tema, ou você tangencia esse tema, ou seja, você acerta mais ou menos, ou você erra. Entende que tem essas duas opções? Então, vou dar um exemplo. Se isso vale, por exemplo, 2 pontos, tá? Se esse critério vale 2 pontos, então ou você vai tirar 2, ou você vai tirar 1, ou você vai tirar 0. Entende o que eu quero dizer? Então, não existe muito assim, você perdeu apenas 0,2. Então, você tirou 1,8, valia 2 pontos, tirou 1,8, beleza? Então, fique muito ligado nisso, porque isso vale ouro. Agora, como que você faz, então, para realmente não se perder nisso? Vou colocar umas frases temáticas aqui na tela e eu vou te explicar exatamente uma a uma. Se o tema fosse invisibilidade social dos idosos no Brasil. Então, os idosos, a melhor idade, a terceira idade, né? Cada lugar acaba utilizando um termo ali, mas vamos supor que a redação esteja falando sobre isso. A invisibilidade social dos idosos no Brasil. Tá, bom, a redação está falando sobre o quê? Sobre idosos. Se você só escrever sobre idosos, você vai tangenciar. Se você escrever sobre invisibilidade social, você vai tangenciar. Você precisa escrever sobre idosos e discutir a questão da invisibilidade. Qual a questão da invisibilidade? Quais são as causas dessa invisibilidade? O que é que contribui para que o idoso seja, muitas vezes, ou melhor, esteja na posição de invisível para muitos setores da sociedade? O que contribui, na verdade, para que muitos idosos acabem não sendo valorizados pela sociedade? É isso que você tem que discutir na redação, tá? E aí você não perde o laço, você não perde o fio da meada. E a mesma coisa vale para a proposta de intervenção. Numa proposta de intervenção, quando você tem que fazer isso num texto, se eu estou discutindo a invisibilidade dos idosos, como então combater essa invisibilidade? Beleza? Só que para fazer um bom combate dessa invisibilidade, você precisa atacar as causas que você apresentou. Então, se você apresentou 2 causas para o problema da invisibilidade dos idosos na sociedade, se você apresentou 2 motivos por que os idosos não são valorizados, como que você faz para acabar... Nossa. Bem que eu pedi uma pastilha. Como que você faz para acabar com essa questão da invisibilidade desses idosos, beleza? Bom, outro tema, vamos lá para o segundo tema aqui do nosso vídeo. Desafios para enfrentar o cyberbullying na sociedade brasileira. Olha só, desafios para enfrentar o cyberbullying na sociedade brasileira. Então o tema está falando do quê? Bullying? Não, cyberbullying, ou seja, o bullying que acontece na web, beleza? E aí eu quero discutir quais são os desafios para isso, tá? Quais são os desafios
para enfrentar, para combater o cyberbullying na sociedade. Então, nesse caso, talvez eu não vá trabalhar então com as causas do cyberbullying, mas eu quero discutir o seguinte: por que é tão difícil? Quais são as barreiras para enfrentar isso? Então eu não quero as causas do cyberbullying, mas sim eu quero quais são as causas, tá, da dificuldade de enfrentar isso. Deu para entender a diferença? Então quais são as causas, ou seja, quais são as barreiras, o que é que dificulta combater. Beleza? Então é um pouco diferente. Então se você não presta atenção nesses mínimos detalhes, você acaba errando o foco do seu texto e perdendo muitos pontos de uma vez só. Fechou? Então, essa forma de olhar para a frase temática e entender realmente o que está sendo solicitado faz com que você entenda um método para não errar na redação e saiba como acertar qualquer texto. Ou seja, para acertar qualquer texto, você precisa fazer um planejamento mental ou por escrito a partir da frase temática. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo, escreve aí pra mim, Morango do Nordeste. Lembra dessa música? Herança colheu o que você plantou. Foi a música velha pra caramba. Coloque aí, Morango do Nordeste. Se você não sabe o que é, depois você procura essa música, Morango do Nordeste. Beleza? E vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu! É o nome, mestre da gramática. Professor de português, ensina com paixão. Seu canal português fácil é a sensação. Buranello, mestre das palavras. Ensina com amor, não há quem não desfaça. Gramática e sintaxe ele desfila. Nas lições de português ele brilha.